Olá, meu nome é Bruna, sou estudante do curso de Pedagogia e hoje eu vou abordar o tema que é políticas públicas. Então eu vou começar conceituando brevemente o que são políticas públicas. De acordo com Vargas Velasquez, eu vou ler a definição que ele traz sobre esse tema. Então ele diz o seguinte: políticas públicas é um conjunto de sucessivas iniciativas, decisões e ações do regime político frente a situações socialmente problemáticas e que buscam a resolução delas, ou pelo menos trazê-las a níveis manejáveis. Então, nós podemos dizer que as políticas públicas são um conjunto de ações desencadeadas pelo Estado com vista ao atendimento a determinados setores da sociedade. Feito essa breve conceituação, vamos passar então agora para a análise diante das políticas públicas sobre a educação. As políticas públicas de educação são prerrogativas ou ações criadas pelos governos para colocar em práticas medidas que garantam o acesso à educação para todos os cidadãos. E também tem como função avaliar a melhoria do ensino no país. Hoje, no atual governo, nós temos os seguintes programas: Tempo de Aprender, Educação Conectada, Diploma Digital, Conta para Mim, ID Estudantil, Novos Caminhos, Escola Cívico-Militar, Caderno PNA, Futura-se, ProUni, FIES, SISU e Educação na Prática. Nesse vídeo, nós vamos abordar 3 desses programas que fizeram diferença na vida de algumas pessoas. Então, o primeiro programa que eu vou abordar é o ProUni. Ele consiste num programa do Ministério de Educação e significa Programa de Universidade para Todos. O ProUni, ele concede bolsas integrais de 100% ou parciais de 50% para alunos que ainda não possuem diploma de nível superior. A seleção é feita através das notas do Enem. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta de até um salário mínimo e meio por pessoa. E para a bolsa de 50%, que são as bolsas parciais, a renda bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Somente poderá se inscrever no ProUni o estudante que não possua diploma no curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido no mínimo 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Quem pode participar do Enem? Estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública ou na rede particular, na condição de bolsista da própria instituição. Também podem participar estudantes com deficiências. Agora, esses não precisam ter sido bolsistas e nem precisam ter estudado o tempo todo na escola pública. Também podem participar deste programa professores da rede pública de ensino no exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Neste caso, não é necessário comprovar a renda. Ao inscrever-se, o candidato escolhe até 2 opções de instruções, cursos e turnos, de acordo com a sua ordem de preferência e o seu perfil socioeconômico. Agora vamos ouvir um pouquinho da prática desse programa. Então, por favor, se apresente. Olá, meu nome é Guilherme Amorim, tenho 33 anos, sou formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Administração Financeira. Atualmente, eu tenho a função de gerente geral em uma rede de bancos nacional. Conte um pouco para nós da sua trajetória estudantil desde a infância. Meu ensino fundamental eu estudei em colégio público da rede municipal e meu ensino médio também continuei estudando na rede pública da rede estadual. Como você foi um beneficiado do ProUni? Ao concluir meu curso ensino médio, eu tinha um sonho, de fazer uma faculdade, só que a condição financeira minha e da minha família não permitia isso. Foi quando eu descobri o ProUni e vi a oportunidade de poder fazer esse curso tendo uma bolsa.
E para finalizar, qual foi a influência desse programa na sua vida? Graças ao ProUni, eu tive essa oportunidade de ingressar no ensino superior, ter uma bolsa de 100%, e graças a esse ensino que eu tive, eu pude conquistar algumas vagas no mercado financeiro, né? E graças a esse conhecimento, eu tenho o cargo que eu tenho hoje. Então, Guilherme, obrigado pela sua participação. Então, a gente pôde perceber um beneficiário real deste programa, dessa política pública de educação. Agora nós falaremos um pouco sobre o segundo programa, que é o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Eu vou ler um pouquinho, rapidamente, o conceito para a gente entender o que é esse programa. O programa, ele oferece bolsas de iniciação à docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando graduados, se comprometam com o exercício de magistérios na rede pública. O objetivo é antecipar um vínculo entre futuros mestres e as salas de aula na rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação superior, por meio das licenciaturas, e a escola e os sistemas educacionais estaduais e municipais. A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de educação e as universidades públicas a favor da melhoria dos ensinos nas escolas públicas e que o índice de desenvolvimento da escola esteja abaixo da média nacional, que é 4,4. Após essa breve explicação, nós vamos conversar com uma pessoa que viveu um pouquinho desse programa na prática. Então, por favor, se apresente. Olá, eu sou a Bárbara, sou formada em Educação Física e licenciatura na UFMG. Atualmente atuo em 2 escolas, uma na Educação Infantil e a outra Educação Infantil Fundamental 1. Nos conte um pouco da sua relação com o PIBID. Então, eu conheci o PIBID através de um e-mail institucional, onde mostrava que estava com um processo seletivo aberto. Eu procurei saber com o meu professor como que funcionava e descobri que o projeto ele era diretamente nas escolas, coisa que me interessou muito, porque a gente tem aquele receio, né, de formar e não ter a prática. Então eu participei do processo seletivo, fui selecionada e participei por 2 anos em uma escola municipal. A gente elaborava alguns planos de aula em forma de projeto e executava junto com a professora formada. Então, cada bolsista ali naquela escola tinha uma turma de referência, onde uma vez na semana a gente que ministrava a aula com supervisão da professora. E para finalizar, nos conte qual foi a influência desse programa na sua vida. Então, esse programa ele foi muito importante na minha formação, porque a gente tinha várias aulas práticas, mas sempre dando aula para os nossos amigos mesmos de sala. E o PIBID ele me proporcionou a vivência mesmo, para a gente passar as dificuldades, as facilidades da escola com as crianças. Então isso me ajudou demais para quando agora que eu sou formada, chegar na prática e ter muito menos receio para dar aula e projetos novos. Porque no PIBID, o nosso diferencial é que a gente tentava inovar, dando coisas novas que nas escolas não tem. Então, hoje, na prática, eu sou mais segura a ter coragem de inovar e tanto também de assumir a escola sem medo e sem receio. Então, Bárbara, muito obrigada pelo seu depoimento, pela sua participação. Nós vimos com essa pequena entrevista com a Bárbara, que foi mais uma beneficiária de uma política pública de educação. E para finalizarmos, nós vamos falar do terceiro programa, que é o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Eu vou ler rapidamente o que é o programa para compreendermos um pouco melhor. É um programa do Ministério da Educação e que tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados nas instituições de ensino superior aderentes ao programa. O FIES é um modelo de financiamento estudantil moderno que divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zeros a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda do candidato. Tivemos algumas mudanças e agora chama Novo FIES e diz que ele mudou para melhor.
que tem agora como pilares a ampliação do acesso ao ensino superior, a maior transparência para os estudantes e para a sociedade, e a melhoria na governança e na sustentabilidade do fundo. O novo FIES, ele possibilita juros zeros a quem mais precisa e uma escala de financiamento que varia conforme a renda familiar do candidato. O financiado começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminua consideravelmente. Veremos agora um breve relato do Gustavo, que foi um beneficiário do programa. Olá, meu nome é Gustavo Carvalho, eu tenho 27 anos e eu sou advogado. Minha trajetória educacional começou quando eu morava em São Paulo. Eu estudei no Colégio Adventista, em Osasco, até o primeiro ano do ensino médio, e logo após eu estudei o segundo ano e o terceiro ano do ensino médio no Colégio Objetivo, no sul de Minas, ambos colégios particulares. Após a finalização do ensino médio, eu me mudei para Belo Horizonte e busquei algumas faculdades e cursos de Direito, e me encontrei na Escola Superior Dom Helder Câmara, uma escola especializada em Direito, uma faculdade especializada em Direito, de alto conceito, e prestei vestibular lá, fui aceito, porém com o valor das mensalidades, por ser uma faculdade bem conceituada, o valor das mensalidades eram muito altos, e como eu não tinha me inserido no mercado de trabalho ainda, e meu pai sempre trabalhou aqui em Belo Horizonte como autônomo, né? Não tinha uma renda fixa, a renda era sempre variável, a gente não tinha condições de me matricular naquela faculdade se eu fosse pagar todas as mensalidades. Então, aí que surgiu o FIES na minha vida, me foi apresentado o FIES através da própria faculdade. Eu pude usar a minha nota do Enem, que eu prestei naquele ano, mais através de um processo seletivo do FIES, que é através de várias documentações minhas quanto dos meus pais, e também a apresentação de documentação de 2 fiadores para garantir o financiamento. E após o processo seletivo, que foi feito tanto na faculdade dessas documentações quanto no Banco do Brasil, que é o banco que fez o financiamento, através dele que fez o meu financiamento, eu fui aceito pelo FIES e eu consegui estudar a minha graduação inteira com 100% de financiamento do FIES. Então eu não tive custo nenhum durante a minha graduação, nenhum custo na faculdade para pagar os meus estudos. E isso me permitiu estudar mais tranquilamente, sem me preocupar com esse peso das mensalidades com valores bem altos, e me fez ter a oportunidade de estudar melhor, de me inserir melhor no mercado de trabalho, de me dedicar mais nisso. E hoje, logo após eu ter saído da faculdade, eu já estou inserido no mercado de trabalho, e após o período de carência que o FIES também dá, após a graduação ele me deu 1 ano e meio de carência para que eu possa me inserir no mercado de trabalho e começar a ter condições de pagar as mensalidades do financiamento. Hoje eu já estou inserido no mercado de trabalho e consigo pagar o FIES, e eu só consegui me inserir no mercado de trabalho nessa minha área que eu estudei através do financiamento do FIES. Finalizando, podemos pensar em políticas públicas educacionais, pensar em programas eficientes para levar uma educação acessível para todos. Vimos, através dos depoimentos, a influência que esses 3 programas aqui abordados tiveram na vida das pessoas, sendo cada qual suprindo uma necessidade diferente. E termino com o seguinte pensamento de Erasmo Stalking: métodos estruturais e políticas públicas, quando bem empregados, determinam o equilíbrio na orla educacional de um país. Obrigada.